Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique Corbeira e hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente. Alguns pontos sobre moldes, casting, montagem da peça e até mesmo uma dica para quem sabe operar com moldes poder ter uma renda extra, que é a prestação de serviço de molde maker. Aqui, por exemplo, temos o Thanos, que foi modelado pelo Thiago Rodrigues. O Luciano Beruti comprou a matriz dessa modelagem e me contratou para fazer os moldes e casting. Agora vamos dar uma olhadinha no molde e eu vou dar uma explicadinha como foi feito. Vou falar também sobre os encaixes, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu vou mostrar uma situação onde temos a base, o corpo, os braços eram separados e a cabeça é separada. Optamos por deixar o braço fixo para facilitar a pintura, entre aspas, para ela ficar um pouco mais perfeita. Temos aqui furação. Eu utilizei aqui, para ser mais prático, pregos de aço. Cortei com a Dremel. Fiz a furação com uma furadeira de bancada para entrar bem reto, 90 graus. Fixei os pinos, colei os pinos. Fiz uma furação maior no fundo dos pés. Eu fiz uma broca 10, então assim, bem largo. E aí ele encaixou e ficou bem frouxo. Depois eu passei vaselina na base e passei massa plástica no pé. Ao passar massa plástica no pé, antes dela curar, eu vim e encaixei. Com certeza ela entrou mais fácil aqui, né? Eu encaixei, posicionei e deixei a massa plástica curar. Massa plástica curou, tínhamos nosso pino feito. Esse daqui, diferente das outras peças, eu passei um pouco de cola quente e ele dá uma firmeza um pouco melhor para a peça. Ela não balança tanto, tá? São peças maciças, ao todo tem 3,7 kg essa peça. A cabeça encaixa e aqui ainda vai ser aplicado o primer. E também feito alguns ajustes antes de iniciar a pintura. Quero aproveitar também para falar dessa belezinha aqui, que é uma massa acrílica rápida da AkzoNobel, que vamos tentar colocar em breve aí à venda na Redilize. Explicando rapidamente, ela serve para tampar os pequenos furos. Quando a resina dá algumas bolinhas, aqui vocês podem ver, por exemplo, na cabeça, pequenas bolinhas, ela tampa perfeitamente, seca bem rapidinho. Ela não serve para corrigir defeitos maiores, tá bom? Então você vai precisar, às vezes, usar massa plástica mesmo, tá? Em alguns lugares. Outros lugares, fissurinhas, alguns arranhãozinhos, até marca de lixa, ela cobre perfeitamente. Se eu for fazer um ajuste numa quina, numa pontinha da roupa, ela já não serve porque uma esbarradinha pode lascar. Beleza? Então fica a dica para pequenos reparos e arranhões, massa acrílica, combi filler, você vai encontrar aí nas lojas de tinta automotiva, tá? Ó, aqui, como já mostrei em outro vídeo, né? Se você é novo no canal, já dá uma olhadinha lá no vídeo de como fazer moldes para miniaturas. Eu explico como fazer os moldezinhos com um simples copinho. A gente faz um corte e temos um molde. Aqui eu tenho uma cabeça do Thanos que eu deixei dentro do molde para guardar de matriz. Então ele conserva o molde na mesma posição, que, para quem não sabe, se o molde ficar mal acomodado, ele vai deformar. Então eu já deixo uma peça em resina PU que não há contração e ela mantém a forma original dentro do molde, como é um molde pequeno, e aí eu garanto a forma dele na próxima produção. Aqui temos os moldes dos braços.
bem simples, bipartido. Eu fiz enchimento pela parte superior do pino. Então eu fiz o molde fechado, eu cavei com estilete até achar o stop e aí eu fiz o casting a partir desse ponto. Fechamento ok, moldezinho simples, porém respeitando aí pelo menos 1 centímetro de parede para o molde ficar bem firme e não perder formato. Tá? Aqui temos os respiros, vocês podem observar. Fechamento perfeito. Uma dica também, eu uso para esse fechamento do molde umas 2, 3 voltas de fita larga. Depois é só verter a resina. Aqui o outro braço, mesmo esquema. Enche por cima, eu tenho apenas 2 cantinhos aqui de rebarba. E fechou. Bom, nessa base, galera, tem alguns truques e macetes aí que vocês podem absorver. Infelizmente, pelo prazo, eu não consegui fazer um passo a passo aqui. E como é um molde grande também, ele não poderia ser muito fino, senão ele vai acabar rasgando. Temos algumas partes finas, vocês podem ver aqui. Ó, tá bem fino essa parte, mas é uma parte que não exerce muita força, porque o peso está todo praticamente na parte de baixo, como o enchimento é pela parte de cima. Eu fiz o molde, a base ela vinha até aqui em cima. Então, no momento que eu fiz o gesso, vocês podem ver essa marcação aqui. Eu fiz essa contracapa, eu cavei ela enquanto o molde, o gesso estava fresco. Então eu cavei ela, fiz essas ranhuras, encaixei de volta. No que eu encaixei de volta, não tinha essa borda aqui de silicone. Vamos imaginar que essa borda aqui, que fez o travamento, ó, se eu levantar o molde, ele vem junto. Não tinha, mas eu tinha aqui o molde e uma barreira de plastilina, e aí eu verti o silicone. No que eu verti o silicone, depois de curado, ele formou essa película não, uma camada grossinha, que escorreu para cá e formou os encaixes, né, os stops, e tornou uma trava. Então, apesar de ele estar grossinho e se autossustentar, a gente vê que ele não cede tanto, não atrapalha na cópia porque a trava aqui no molde segura. Então temos aqui a trava que depois eu encaixo aqui. E temos um molde preso. Isso facilita bastante. E eu tenho um enchimento por esse fundo. Temos aqui a outra parte. O silicone, a farofa de silicone, como eu expliquei no vídeo. Então eu apoio, pincelo a resina nesse molde nos 2 lados, fecho, verifico se fechou certinho. O próprio peso do molde já faz o fechamento, eu não preciso passar nada. E aí depois é só completar com o restante de resina. Nesse caso é feito maciço, totalmente maciço. Ela vai sustentar toda a peça. Então ela não pode ser leve, porque senão vai tombar muito fácil. Beleza? Então agora vamos para o molde do corpo. Bom, galera, ó, temos um moldezinho generoso, tá? Também com uma farofinha de silicone para economizar um pouco. Mas é um molde robusto. Por quê? Por que fazer um molde robusto? Eu poderia fazer um molde fininho? Poderia. Só que eu gastaria mais tempo. Beleza? Eu gastaria muito tempo. A gente sabe que fazer um molde pincelando é demorado. E ele poderia ficar com algumas partes finas. E essas partes finas é o que faz o molde rasgar e coisa do tipo. Então eu prefiro ter um molde rígido
que não vai deformar. Ele quase se sustenta por si só. Então, isso vai permitir uma cópia mais limpa, mais perfeita. Aqui, uma espessadinha só para ele engrossar as costas. Eu uso uma catraca para fechar o molde. Tem que tomar cuidado para não apertar muito. Se você apertar muito, você acaba deformando o molde. Eu prefiro optar pela borracha rosa porque ela tem um shore mais alto, então ela é mais dura, ela aguenta uma compressão um pouco maior. Se vocês observarem aqui, ó, se eu apertar, ela cede um pouquinho. Isso vocês podem ver nos seus moldes também. Então eu tenho que cuidar muito com a força que eu vou aplicar para não deformar a peça. Para isso serve a jaqueta de gesso, né, que chamamos também de contracapa. Ela vai ajudar a fazer a compressão da peça, o fechamento do molde por igual. Muitas vezes eu vejo aí, às vezes, um moldezinho simples, como os dos braços, que é retinho, sendo fechado com um elástico apenas. E quando você fecha só com o elástico, você não tem um fechamento linear da peça. Então faça uma contracapinha de gesso aí, ó, bem simples. Gesso é muito barato. Faz uma contracapa, que aí você apertando, ó, ele vai fazer o fechamento por igual. E aí você vai ter o molde dificilmente vai vazar ou coisa parecida. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu queria dar essas dicas. Espero que tenham gostado. Em breve eu vou fazer o vídeo mostrando o casting passo a passo dessa peça. E se você é novo no canal, se inscreva. Tem vários vídeos aí que eu já dou boas dicas de alguns castings, de molde, de modelagem. Então acompanhe aí, dá aquele like esperto para ajudar, beleza? E até o próximo vídeo.